Boa noite, Glau. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para o nosso podcast do nosso projeto de estágio. Olha, eu não sei o nome do projeto, a Joyce sabe melhor que eu. Estágio e... Formação profissional. Formação profissional, era a palavra que me faltava. É isso. E o podcast chama Dona Ivone Fala. Super Dona Ivone presente nas nossas vidas acadêmicas nessa UFO, que nos dá força, né? Porque quando eu penso em desistir, eu lembro da Dona Ivone Lara, que ajuda muito. É isso, um grande prazer, Amanda, um prazer, Joyce. Fico muito agradecida pelo convite, né? Estar aqui com vocês é algo muito bom, principalmente para poder contribuir. Vocês, né, colegas minhas, vêm de uma formação da unidade de onde eu também me formei e acredito que a gente tem muito a contribuir uma com as outras aqui. A gente que agradece, Glau, de verdade, assim. Para nós, eu acho que quem consegue pelo menos participar dessa troca momentânea, assim, nesse primeiro momento, é muito gratificante. E nesse atual momento que a gente está vivendo, é uma forma de nos dar força, assim, para continuar e de não desistir, assim, né? Pra gente ver em outras pessoas também nos espelharmos, né? Que tá bem desafiadora a graduação agora, óbvio que por conta da conjuntura, obviamente, a gente faz essa leitura que ninguém queria estar vivendo isso que a gente está vivendo, mas a gente acredita que poderia ter sido de forma diferente, né? Acreditando nesse projeto que a gente acredita da ciência e de tudo que o serviço social traz para esses tipos de debate, a gente acredita que poderia ter sido mais leve, assim, não sei se é a palavra que a gente pode estar usando, né? Os danos talvez poderiam ter sido menores. Eu imagino quando desafiador para vocês. A gente vem aí de uma conjuntura não muito contribuinte para a nossa formação, mas é nos aninos que a gente consegue nos fortalecer. E esse momento pandêmico também, ele veio para poder também, de um modo, como você disse, poderia ter sido diferente, infelizmente não foi, mas estamos aqui tentando fazer com que a gente ainda siga em frente e não deixar que outras pessoas desmoronem também nesse atual momento que realmente está bem complicado. Mas a gente está aqui, vamos nos fortalecer e é isso. É sobre isso e não tá nada bem. Glau, conta um pouco pra gente como é seu trabalho. Sim. Bom, vou trazer um pouco da minha formação até aqui, de uma forma que eu vou conseguir resumir. Vamos ver se vai dar tudo muito certo, né? Eu venho de uma formação aí do Pontal também, né, da UF Pontal. Hoje eu trabalho na área da saúde, meu estágio também foi direcionado na área da saúde. Hoje eu me encontro trabalhando no UBS, já passei também. Na verdade, meu trabalho da UBS está vinculado, porque eu estou na atenção primária, mas eu venho da atenção secundária, né? Eu estou prestando serviço para atenção primária, mas eu também presto serviço na atenção secundária. No momento, lá atrás, né, na formação, quando eu comecei a estagiar na área da saúde, eu tinha em mente o quanto eu poderia contribuir no serviço social na área da saúde. Hoje, eu me vendo na área da saúde, eu vejo quão desafiador é, muito mais do que eu imaginaria ser lá, né, no estágio. Mas não é nada impossível. Né? A gente precisa sempre estar melhorando, a gente precisa sempre estar trazendo coisas novas. É muito desafiador, muito mesmo. Quando eu falo muito, é muito. Mas hoje eu sei que eu posso contribuir, eu sei que eu tenho uma formação muito boa para isso, eu posso contar também com os profissionais que ali estão. O atendimento hoje eu vou falar um pouco mais na atenção primária, que é onde eu estou mais direcionada,
mas também consigo falar um pouco da atenção secundária, né? E vocês podem me fazer perguntas, que a gente vai trocando esse papo aqui, que vai ser mais fácil do que eu ficar só falando. Vocês falam, perguntam, eu vou respondendo e falando também, pode ser? Claro, pode ser sim. Ah, ok. Vocês estão em qual período? Em todos a gente gosta de dizer sempre, né? Porque por conta Um pouquinho de todas cada. as atividades, todas as matérias, estamos em todos, do quinto ao nono, eu diria assim. Mas na prática teórica, sétimo, Joyce. Acho que a gente é no sétimo agora. Sétimo. Mas Isso é não. maravilhoso, que a gente vai contribuir para vários períodos, várias pessoas, né? A gente não vai ficar só numa Sim. caixinha aqui. Isso é A minha formação não, né? Meu profissional hoje na atenção primária, ela está bem desafiadora mesmo, assim. Eu estou, né, trabalhando como assistente social única de uma unidade que a gente atende a mais ou menos 7.000 pessoas. Eu acho que é um pouco mais que isso. A minha área de abrangência ela é muito grande. Eu estou como única assistente social da atenção primária. E as minhas outras colegas que trabalham super. E as minhas outras colegas ficam concentradas lá no hospital, que é ao lado, que é a atenção secundária. E a minha luta hoje, assim, é direcionado a... Por que só eu, né? A gente tem espaço, a gente tem necessidade e a gente precisa de mais assistentes sociais para poder estar conseguindo atender toda essa população. Quando eu falo toda essa população, eu falo de atender crianças, jovens, adultos e idosos. Então, é muito sobrecarregado mesmo. E quando eu falo que é desafiador, é porque eu tenho que lidar com tanto, né, criança, adolescente, eu tenho que lidar com gestante, eu tenho que lidar com pais e mães, eu tenho que lidar com idosos, e é desgastante pra caramba, não pela dificuldade que é no atendimento, mas pela qualidade. Como que a gente vai ter uma qualidade de atendimento se o que a gente tem é um trabalho que ele não vai responder totalmente, ou pelo menos nem próximo de 50% daquilo que necessita ser. A gente fala muito em atender uma população o mais bom possível que seja, né? Eu sei que todo trabalho tem seu desafio, todo trabalho tem a dificuldade de ferramentas, mas assim, falando de como atender e como direcionar esse atendimento, é bem desafiador. E também para mim, como não desistir aí e como não deixar todo mundo na mão e cuidar de mim também, né? Mas o que eu tenho conseguido ultimamente é poder contar com as colegas assistentes sociais de outras UBSs. Isso tem me fortalecido muito e tem trazido para mim uma visão de que tudo que a gente está vivenciando nesse momento de doença, saúde mental, de saúde do idoso, de cirurgia eletivas, de tudo de urgência, eu preciso, eu estou, necessito, eu venho buscando forças também com as minhas colegas de outras UBSs, e isso tem me fortalecido, porque eu vejo que elas também estão na dificuldade, mas a gente não tá isolada, a gente não está sozinha, a gente tem umas às outras, e é nesse processo que a gente vem se fortalecendo, né? E é nesse processo de fortalecimento que a gente vê algumas conquistas vêm chegando. Eu estou há 2 anos, né, na saúde, aqui na cidade de Uberlândia, e eu posso ver, eu paro e vejo, na verdade, o quanto esse trabalho assistente social ele tem mudado, e pasmem, para melhor. Tem mudado para melhor. E eu que trago para vocês aqui hoje é uma coisa desafiadora, é uma coisa que você fala, pô, né? Olha só, não é fácil. E eu venho para vocês e falo, não é fácil, mas de poucos em poucos a gente vem conseguindo melhorar. Isso tudo é um trabalho de rede bem feito, uma comunicação muito bem feita, é a gente trabalhar com o Conselho Tutelar, a gente trabalhar com o CRAS, a gente trabalhar com o CREAS,
né? Porque dificuldade a gente vai ter sempre, mas a gente também tem que saber como a gente vai trabalhar e trazer isso para melhorar no nosso trabalho, melhorar nosso atendimento e melhorar o que? Nossa visão do trabalho. E não ficar apenas atendendo sem qualidade. Isso também é muito importante. E ver isso tudo, uma amplitude que a gente vê, isso vem de uma formação muito boa, vem de uma formação que é preciso mesmo a gente acreditar naquilo que nos traz na formação. A prática, ela vem através da teoria, mas é claro que não vai vir tudo do jeito que está na teoria, mas aquilo que a gente aprende na teoria, a gente consegue desenvolver na prática, nas dificuldades, nas melhorias, em tudo. Isso é muito importante a gente ter essa teoria e a gente acreditar que sempre é possível. Ô Glau, você comentou uma coisa que eu acho super interessante, assim, e é uma visão que eu tenho, tá? Se eu tiver errado, por favor, você me corrija. Eu acho que na graduação, né, pelo menos nessa parte da teoria, eu acho que a gente não consegue visualizar o tanto que o trabalho em rede é importante. E aí, quando vocês, assistentes sociais, trazem esse debate para nós, né, que somos estudantes de serviço social, a gente consegue perceber a amplitude dessa rede para atuar na melhoria, né, desse acesso aos direitos, nessa garantia de acesso, né, pelo menos, porque foi também esse ponto de questão de rede que uma outra convidada nossa pontuou também, da importância dessa rede trabalhar em conjunto, dessa articulação para que seja melhor desenvolvida, sabe? E eu acho que na graduação, não sei se é porque nos falta esse contato, né, Joyce? Acho que a Joyce até pode complementar mais. E a gente teve uma experiência, a gente não teve experiência na prática ainda, né? Por conta da pandemia. A gente ia ingressar no estágio, mas aí com a pandemia não foi possível, né? Então a gente mesmo não tem essa experiência nem essa consciência. O meu supervisor de campo, ele sempre fala e que a gente, trabalhando no presencial, a gente vai ter realmente noção dessa amplitude, sabe? Entender essas coisas e as complexidades também, né? E os benefícios dessa articulação também, que só tem a agregar, né, no trabalho. Não, é isso mesmo, assim, eu não discordo. Realmente, na graduação, a gente conseguir ter essa visão de que a rede, ela funciona, é um pouco mais complicada. Eu penso também que seja por isso, Amanda, que seja pela não vivência. A gente sabe que existe os serviços, a gente sabe que a gente consegue acessar, só que a gente vai saber de fato quando estamos ali no dia a dia, na lida, e a gente necessita desse serviço. Não adianta pensar que você vai conseguir trabalhar sem acionar algum conselho, seja a saúde do idoso, seja o conselho tutelar, seja o CRES ou o CRES ou o CRAS, em qualquer unidade que você esteja trabalhando na assistência ou na saúde, enfim, no judiciário, onde você estiver atuando, você sempre vai precisar de ter esse fortalecimento com a rede, porque é através desse serviço que a gente consegue, de fato, com que o direito do cidadão ele seja garantido e efetivado. A gente vivenciando na prática mesmo, a gente consegue enxergar melhor o quão importante isso é e o quão a gente não pode deixar que isso deixe de existir. A gente não pode deixar que um profissional acredite que sem acionar ele vai conseguir, digamos que, resolver um problema. Até porque você não resolve um problema, você traz esse problema para uma discussão e você garante ao cidadão aquilo que é dele por direito, né? E realmente, eu lembro na minha graduação que eu também não tinha essa visão tão ampla como eu tenho hoje.
é bem complicado mesmo, mas é importante na graduação a gente discutir sobre todos esses acessos, todas essas redes, para a gente poder estar acionando, que a partir daí o serviço ele vai ser bem melhor desenvolvido. E, Glau, na pandemia, você trabalhou todo o tempo da pandemia, desde o começo da pandemia? Desde o começo da pandemia. No início da pandemia, a transição, né, secundária, que aqui a gente chama de UAI, que é a Unidade de Pronto Atendimento, e eu trabalhei na unidade de internação de pessoas com Covid, sintomas, a gente chama aqui de síndrome gripal, né, que são sintomas da síndrome gripal, e foi um desafio também, né, como que o assistente social ele vai se colocar dentro desse novo momento, dentro dessa situação, onde a gente vai se colocar, qual que é o nosso papel ali. Na pandemia, eu ainda estava na atenção secundária. Então, na linha de frente também, né, que as UBS, os hospitais estão na linha de frente, né, dessa pandemia. Eu imagino o quanto foi difícil de lidar com essa situação, né, porque ficou todo mundo perdido, né. Imagino como vocês devem ter ficado também. Isso, realmente assim, a gente teve que readequar um fluxo. A gente sabia como se trabalhar, que lá onde eu trabalho, atenção secundária, lá é um atendimento de clínica médica e traumatologia. De repente, a gente também tem que destinar uma área para poder também atender os pacientes infectados pelo Covid-19. E aí, como que a gente vai atuar? Quais são as medidas de segurança? No início, quem poderia e quem não poderia atender. Nossas colegas também, quem que tem alguma doença crônica. A gente teve muita delicadeza lá no setor de verificar. Até então, naquele primeiro momento, a gente não sabia muito bem como lidar. Então, quais pessoas que a gente sabia que seria melhor lidar, né? A gente não colocou todas para trabalhar na linha de frente no primeiro momento, até a gente conseguir saber como trabalhar de fato e até os materiais também chegar, porque a gente também não tinha todo o material, a gente também não tinha as máscaras adequadas o tempo todo, a gente não tinha os jalecos adequados o tempo todo. Então, a gente sensibilizou, parou, pensou, olha, a gente precisa colocar um fluxo. E quem que vai seguir esse fluxo? Lá nós somos 19 assistentes sociais hoje, onde eu trabalho, 24 horas, tá? 24 horas assistente social. Lá, esse hospital é um dos únicos, na verdade, ele é uma atenção secundária, né? Que o terciário já é um hospital de alta complexidade, então lá é média complexidade. Lá um dos únicos aqui, Uberlândia, que tem assistente social 24 horas. A princípio, as pessoas pensam, não é necessário assistente social 24 horas, né? Mas o hospital não para. Então, a demanda tem durante o dia, a demanda que ele tem também à noite. E o pensar que não precisa de assistentes sociais 24 horas é o pensar que a assistente social ela pode trabalhar apenas em um período, que o que ela faz o outro consegue fazer. Então, no período noturno, sempre tem que o substituto que não seja assistente social, né? E isso meio que rebaixa também o nosso valor ali na unidade. E é constante isso, sabe? Acho que de forma geral também, né? A profissão do assistente social não é, assim, válida, não é necessária, é só para dar a cesta básica. E é isso, né? Sempre tem uma desqualificação. Sim, toda hora. Né, do trabalho. Eu mesmo... Nossa, isso é muito forte mesmo. Não, desculpa, pode falar. É muito enraizado. É muito enraizado mesmo que a assistente social, a demanda da assistente social é aquela, eu preciso resolver um problema, ou senão o problema do outro é a fome, o problema do outro é a pobreza, e esse problema a assistente social tem que resolver. Isso é muito enraizado. E você trazer o serviço social, ele é amplo e ele atende a várias outras demandas, né?
Isso aí as pessoas, de fato, principalmente no ambiente hospitalar, eles não querem parar para te ouvir, né? Numa reunião, você levantar o dedo e falar, eles não querem saber o que você tem para falar, até porque eles acreditam que você não tem o que contribuir. Nossa. Então, é muito forte, assim, além de você lidar com todo é um desgaste constante, você lida com aquele encaminhamento que vem ali, paciente, ele está em situação de rua, assistente social que vai resolver a vida dele, né? E o paciente, é sempre assim, a visão que eu não consigo organizar a saúde dele, joga para o assistente social organizar a vida dele, né? Mas que bom que existe assistente social, que a gente, né, a gente não organiza, mas a gente direciona, né? Isso também é muito importante. Eu tenho dito muito no meu serviço que é o seguinte, todo desafio que tem, a gente consegue superar. Como a gente consegue superar? Falando, né? A gente não pode aceitar tudo que impõe, porque se você começar a aceitar, eles até pedem para você preencher um formulário e só o médico carimba. Então, isso você não pode aceitar de fato nunca. Porque se você aceitar, isso vira recorrente. Você vai ser sempre uma pessoa que está ali como secretário do médico, secretário do enfermeiro, para resolver a pobreza, para resolver a fome, secretário do médico, resolver a pobreza, resolver a fome. E as pessoas não querem compreender por que você está ali. É como se você não tem o que contribuir, mas você está ali porque a lei demanda que você esteja. Né? Então, uma boa formação é muito importante, diálogos é muito importante, discussão de casa é muito importante, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é muito importante, sabe? A gente falar, trazer a vivência acadêmica, trazer a vivência no dia a dia, no campo do trabalho, isso é muito importante mesmo. Porque às vezes parece que tudo é muito difícil, né? Mas pode ser que não seja tudo muito difícil, mas nada é fácil. Né? Ô, Glau, eu ainda tô um pouco chocada no fato que você falou que você abrange 7.000 pessoas. Como você consegue? Porque assim, eu não consigo visualizar na minha mente como que você faz isso, porque você é uma. Eu acredito que você tenha recursos, como é que fala? De não só de rede, mas, sei lá, muito sistema que você deve usar, né? Sei lá, tô chutando, porque eu não tenho nem noção como é que faz isso. Porque, assim, eu não consigo organizar a minha vida, que é uma só. Eu imagino, assim, não que você organize, como você falou, direciona, mas como você direciona, assim, de tantas pessoas, assim. Amanda, eu não consigo. Justo. Eu gosto, sim. Eu gostei da resposta. Eu achei bem justo. Eu não consigo mesmo. Para eu atender, porque ela é demanda espontânea, né? E até nisso é uma dificuldade que eu já pedi para abrir a agenda e agendar, né? Eu faço um serviço de 6 horas por dia, de segunda a sexta. Antes era 5 horas por dia, né? Enfim, eu folgava o sábado ou domingo. Agora tá 6 horas por dia. E eu vi o quanto não tem jeito, não funciona. Vai eu solicitar, abre a agenda, vamos agendar, porque a demanda espontânea não funciona, não dá, fica muito sobrecarregado. Deve ter uns 6 meses que eu solicitei, até hoje de manhã não tinha sido resolvido. Quem sabe amanhã eles abrem uma agenda com horário marcado. O que acontece? Eu atendo das 7 da manhã, eu atendo até 1 da tarde. Para eu conseguir atender até 1 da tarde, eu preciso fechar meu atendimento meio-dia. Quem chega meio-dia e 1 não coloca mais na fila. Eu atendo em média, a minha média de atendimento é 16 pessoas. A minha média por dia. E eu tiro um dia da semana para poder resolver as pendências. Não dá.
vou ter que tirar 2. Tirando 2 dias por semana de não atendimento presencial, no meu próximo dia de atendimento, 16 pessoas, ela vai pular para 20, 24. Entendeu? Então, assim, não dá. Se eu não fechar a minha agenda meio-dia, eu fecho a agenda meio-dia para poder atender até 1 da tarde. Se eu não fechar meio-dia, eu fico até às 3 da tarde atendendo. Aí você É muita fala, demanda. muita demanda, e a qualidade? É porque E não o é que só passa? atender, né? Não é só atender. Eu acho que é essa a questão, né? Eu acho que A escuta já não fica a mesma, sabe? Tem que se policiar para poder ter uma escuta qualificada. Isso é muito sério mesmo, assim, porque quando chega no 10º paciente, você já está desgastado, você já não tem uma escuta qualificada, né? O paciente, ele fala 3 palavras, você já quer direcionar, mas você não ouviu de fato o que é, né? E tem que se Então, policiar todo dia, né? Porque se senão cai policiar no todo dia. automático também. Isso mesmo, e é muito triste, eu fico muito triste com isso, assim, eu não consigo realizar meu serviço só em atendimento e encaminhamento, ou senão, não é comigo, não é aqui, não vou fazer, volta para sua casa, vai para sua casa e volta daqui 2 dias, sem ao menos dar um direcionamento, eu não consigo fazer isso. Né? Eu não consigo fazer isso com uma gestante, eu não consigo fazer isso com a mãe de um autista, eu não consigo fazer isso com um idoso. E eu não quero que eles fiquem vindo e sem ter uma resolutiva do problema deles, pelo menos de início. Né? E o que também é muito forte, que eu estou vivenciando e tem que quebrar algumas barreiras, o que os pacientes pedem, né? Os pacientes me pedem para agendar uma consulta, coisa que a gente não faz. Eles me pedem para poder agilizar um processo de um exame de alta complexidade, coisas que a gente não faz. Isso é muito forte, sabe? Você tem que falar para o paciente assim, olha, não é esse o caminho, o assistente social não está aqui. Então, todo dia você tem que ter uma repetição daquilo também, e todo dia você vê que parece que nada adiantou. Parece que nada adiantou. É o médico que faz atendimento, ele reclama porque vai demorar na fila, ele fala, passa no serviço social. Pra quê? Né? Pra falar pra mim que vai demorar atendimento? O médico que fala assim, a sua dor é leve. Ah, mas estou com muita dor, minha dor é aguda, passa no serviço social. Pra quê? Entende? Então, assim, além de tudo, a gente tem que lutar com uma coisa que é invisível, assim. O que é invisível? Essa linha que vai do médico ao assistente social. Tem médico que a gente não tem esse acesso, que eles realmente não dá essa brecha, e tem médico que já para ouvir a gente. Né? Ainda bem que alguns ouvem, mas a grande maioria ainda não. Né? Nossa, eu imagino o Assim, quanto isso deve complicar seu trabalho no dia a dia, né? isso Porque duro. Nossa. porque acaba que atrasa, porque, olha, a gente tem um momento pandêmico, vamos falar de idoso. A gente tem uma pandemia, a gente tem um vírus, né, muito, muito avassalador. A gente tem uma população idosa muito grande, né, no Brasil. A área que eu trabalho aqui, Uberlândia, é uma área de concentração de população idosa, e a gente solicita que esses idosos não fiquem transitando em ambiente hospitalar. E onde eu trabalho é do lado da unidade com internação de pacientes de Covid. Se eu vou num atendimento de uma especialidade e eu sei que ali o médico ele pode direcionar bem o paciente, falar para ele qual lugar que ele tem que comparecer, né? Lógico que vai ter um ou outro vai ficar confuso, porque nem todos têm leitura, nem todos têm uma boa audição. Um ou outro vai aparecer, tudo bem. Mas se o médico ele direcionar corretamente esse paciente, a gente vai evitar que ele transita em todo um aspecto, um ambiente hospitalar. A gente vai, além de tudo, pensando nesse momento, né, da pandemia, por Covid-19, a gente vai
fazer com que o idoso ele não necessita pegar um ônibus para ir num ambiente hospitalar que ele não precisaria estar, né? Então a gente já vem pensando que a gente ele não precisa estar no ônibus, que ele já pode ali correr o risco de estar se contaminando com o vírus e também pode correr o risco de contaminar com o vírus no ambiente hospitalar, né? Isso a gente tem, isso assim, eu tenho visto que o Serviço Social da Saúde aqui em Uberlândia, ele é bem unido. Ele é bem unido mesmo. E a gente tem formação profissional, a gente tem discussões de caso mensal. E a gente tem discutido isso muito, né? Para onde a gente vai direcionar? Qual família, qual pessoa, qual ser humano a gente está direcionando e para qual lugar? Né? Para a gente ter esses cuidados, esse cuidado de manejo, esse cuidado de um acolhimento, para que ele não precisa passar por toda a unidade sem ter uma resolutiva, né? Eu vou sair aqui de um bairro, vou cortar a cidade, pegar o ônibus e vou parar lá no hospital da UFO, né? Sem necessidade. Não, né? E assim, tem que tomar todo esse cuidado. Eu tenho visto assim, que o serviço social aqui é bem unido. Eu acho que o que a gente tem de formação profissional aqui em Uberlândia precisa ter nas outras categorias. Precisa ter fortalecido nas outras categorias, né? Porque pensa aqui comigo, a gente não pode achar que só o serviço social ele é capaz de informar, ele é capaz de direcionar, né? Qualquer ser humano é capaz disso, então qualquer profissional ele é capaz disso também, né? De colaborar, principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivenciando. E também, eu acho que, como você disse isso nas outras categorias, é pensar que, por exemplo, se você trabalha no hospital, você procura saber qual que é o trabalho do psicólogo, qual que é o trabalho do médico, qual que é o trabalho da secretária, né? Para você até falar, não, agora é para essa pessoa que eu vou passar, é para essa. Mas como o assistente social, né, já é visto como... não é visto muito bem, né? Sim. Então a gente já tem esses pontos aí. Ô, Gal, sabe uma coisa que eu queria... Ai, desculpa, Joyce. Eu só queria Não, saber pode se ela falar. tem estagiário ou estagiária. Eu ia falar isso, Eu perguntar fiquei na isso também. curiosidade. Seria ótimo se na empresa que eu trabalho aceitasse. Eu imaginei que não tivesse. Não tem, gente, assim, eu já até falei por alto, né, sobre estagiário do serviço social. Eles já acreditam que já tem assistente social suficiente na unidade, não cabe nem estagiário. Gente, Quando eu falo pelo amor de Deus. Quando eu falo que tem 9 assistentes sociais na unidade que eu trabalho, 19 contando comigo. Eu sou a única que saí da atenção secundária e fui para atenção primária. E eles acham que eu tenho que dar conta desse serviço, né? Por mais que eu solicite outros colegas. Eu não quero que tire do secundário. Minha solicitação é contratação. Isso já é uma coisa que eu venho falando recorrente lá, mas é uma coisa que eu venho, né, tendo não como resposta também recorrente. É muito importante a gente ter estagiários na unidade de trabalho, no campo de trabalho. Eu acredito que um dos fatores principais é pelo fato da visão que o graduando ele traz para a gente, né? O que a gente vai se perdendo ao longo do tempo é aquilo que ele está adquirindo na formação dele. Então, é aquilo que ele vai trazer para a gente. É aquilo que ele vai vir renovado, aquilo que ele vai vir com gás, é aquilo que ele visualizar, é aquilo que ele viu em um caso, que ele participou de um evento, o professor trouxe, o colega falou, e aquilo que ele vai ver no dia a dia dele e vai trazer para a gente discutir. E aquilo que eu perdi lá, com aqueles tantos mil atendimentos que eu faço, aquela visão que eu não tenho mais, que eu fui perdendo com o tempo, aquela escuta qualificada que ela vai também se perdendo, por mais que a gente se qualifique, né, tem coisas também que a gente vai deixando de ter. A importância de um estagiário, a importância de estagiar e ter um estagiário, isso é muito sério, porque o estagiário ele não está ali para um favor, o estagiário está ali para ele complementar
né? Ele vai se complementar na formação e ele vai também complementar no campo de trabalho também profissional. Consigo enxergar um estagiário como forma de que ele precisa apenas estagiar. Não consigo. Eu sempre acredito que o estagiar, ele traz muito mais daquilo que ele acredita que ele tem para trazer. Que através dessa troca, através desse olhar de dentro para fora, que ele vem que a gente consegue se comunicar. Isso é muito enriquecedor. De fato. E você estagiou na área da saúde também, né? Estagiei. O meu estágio eu fiz, foi assim, eu fiz um período num projeto que eu participei e também continuei lá no HC. O projeto ele era ficado lá no HC UFO e também continuei estagiando no HC UFO. O projeto que eu participei foi um projeto que até então era o Em Cima do Salto e eu fui do ambulatório transespecífico que a gente atendia, ele ainda existe esse ambulatório, que a gente atendia pessoas trans. Isso é muito enriquecedor, até porque eu fui a única a estagiar ali do serviço social. Ai, que legal. Então, tudo foi muito, foi tudo muito Uma novo para experiência mim. incrível, né? Foi incrível mesmo, assim, é coisa que eu levei para a vida e levo até hoje. E é muito engraçado, eu falo que esse estágio me escolheu, né? Porque eu estava, assim, no momento... E aí, né? E agora, né? Eu já vivenciei várias coisas, mas nada me tocou. E, de repente, algo me tocou e foi que eu descobri esse projeto, que é um projeto multidisciplinar, né, de Uberlândia, que era de acolhimento a pessoas travestis e transexuais. E nisso eu fiquei, gente, nossa, eu preciso entrar nesse universo. Adentrei nesse universo, fiz estágio nesse universo, continuei dentro da área hospitalar, e isso enriqueceu muito mesmo, assim, muito. É algo que tem me chocado bastante, eu não vejo pessoas trans, pessoas travestis na atenção primária, assim. Eu vejo um ou outro trans de vez em quando precisa de algum encaminhamento, que quer começar, né, os processos de hormonização, muito isso, muito não, é pouco isso, né? Desses 2 anos, eu acho que 5, né? E travesti uma só, na atenção primária, na secundária de internação, né? Como é dor aguda, a gente até já vi mais, assim, mas na atenção primária eu fico procurando, assim, né? Uhum. O que é atenção primária? A atenção primária é você fazer o cuidar da saúde de forma contínua, é você fazer. Vou dar um exemplo. Todo ano, né? Nós mulheres a gente tem que fazer o Papa, o Papa Nicolau, a gente tem que fazer. Então, assim, é um tratamento não. É um acompanhamento contínuo de quem tem pressão alta, né? Que é hipertensa, diabético, enfim, de N coisas. E eu não sei onde estão as pessoas trans, travestis, porque possivelmente, se a gente for ver por esse olhar, eles não têm nenhum problema de saúde, né? Eles não são hipertensos, não são diabéticos, eles não têm nada, não são doentes renais, nada. Mas isso reflete muito a realidade que a gente vivencia no Brasil, né? De que as pessoas da sigla T não são nem pessoas, né? Sim. Então, o cuidado para elas é realmente negado. E eu fico pensando assim, o quão desconfortável elas devem se sentir nesses espaços também, né? Super! Então... Para começar, quando é o primeiro atendimento, é muito... nossa, gente, é muito excludente mesmo. O primeiro atendimento, a mulher trans chega ali, as pessoas já não sabem se é mulher trans, se chama por mais que tenha lá, né, o nome social, parece que as pessoas insistem em procurar algum outro nome. E aí, como que eu devo chamar? Né? Ai, parece que tá Maria, mas sei lá, eu tô vendo, tá João, mas, pô, tem que falar Maria, né? Mas tá um João aqui na minha frente, como que eu devo chamar essa pessoa? Número 1, não conversam com a pessoa, não pergunta, é por esse nome mesmo que você quer, que gostaria que a gente te chamasse? Não,
pessoas se assustam, aí elas conversam com a unidade inteira para achar um que tem uma coragem de ir lá e conversar com essa pessoa e falar qual que é o atendimento, como que você gostaria, sabe? É muito. As pessoas acionam a unidade inteira para poder uma ir lá e direcionar a fala, sabe? E aí nisso fica um bugijo aqui, um bugijo ali, e a pessoa vai notando tudo isso, pega um documento e some com o documento, e quem volta já é outra com o seu documento, na mesma pessoa que te chamou. E a gente, vai lá, conversa, é ser humano, a pessoa consegue falar, tá? Ela consegue se expressar, vai lá, pergunta, conversa, né? Eu acho que a gente não tem que adivinhar, não. A gente tem que chegar e conversar e perguntar. A gente pergunta para um ou outro, né? Pessoa que não seja da sigla T. E por que que a gente, né, chega o T lá, vira todo... Ai, a unidade vira, fica de pernas pro ar. Gente, né? E a pessoa nunca mais volta. Tchau, acabou. É isso. Ela nunca mais vai voltar. Nem na consulta, não volta. Se aqui na recepção não conseguir me atender, quem dirá o médico? Sabe, assim, não volta, não volta. Eu não entendi se ele quer um ginecologista também. Ele que é um ginecologista? Que absurdo, assim. É muito forte, é muito excludente, na verdade. Sim. Muito. E eu, assim, como eu venho dessa formação, eu venho disso, né, lá da graduação, isso é muito forte para mim. Eu fico assim, nossa, eu ainda estou nessa unidade. As pessoas que vêm nessa unidade ainda têm a mim. Mas e as outras unidades? Né? E os outros horários que eu não estou? Né? E aí, como fica isso? E a visão de um todo, de uma equipe? As pessoas, elas não existem mesmo. Essas pessoas, as pessoas T's, elas não existem. Como chama mesmo esse lugar, esse projeto que você trabalhou? Ele era, na época, era em cima do salto, né? Agora ele está o ambulatório transespecífico, o ambulatório de transespecificidades. É lá no HCUFO. Ele é por demanda espontânea, quando eu gosto muito de falar, porque, né, a gente sempre comunica com o outro, porque nem todo mundo sabe, ele é demanda espontânea. É porque aqui Uberlândia funciona assim. Para você ter um atendimento de especialistas, você precisa passar por um clínico médico. Né? Primeiro, você precisa passar no postinho, agendar a consulta, o clínico médico que te encaminha. Já o ambulatório de transespecificidades é um ambulatório já é específico mesmo, né? E é demanda espontânea. Você não precisa passar por uma sua unidade de saúde, não precisa passar por um PSF, uma UBS. É demanda espontânea. Você chega lá nas segundas-feiras e dá seu nome e já agenda a sua próxima consulta, sabe? Isso é muito importante. Aí as pessoas às vezes não têm um documento retificado, você chega lá com a sua documentação, a documentação não vai sair no seu nome civil, vai sair no nome social, isso já é lei, e ainda bem que isso é lei, tanto lá na UFO como nas unidades de saúde aqui em Uberlândia tem respeitado muito isso. Assim. O nome social é lei. E é bom ver que essa forma de direito está sendo garantida, né, nesse espaço e que outras cidades, né, outros territórios também possam, de alguma forma, se adequar a isso. Né? Por exemplo, aqui na minha região não existe essa forma de acesso para essas pessoas, sabe? Para facilitar, para que elas não tenham que passar pelo PSF, depois pela consulta, né? Não tem. Mas isso. Uma coisa que é muito forte, né, em nós brasileiros é a automedicação, né? A gente se automedica muito. Minha dor é de cabeça, eu vou e me automedico. Minha dor já está aqui na coluna, eu vou automedico. E aí a gente, o Brasil ele tem um programa, né, que é procurar a unidade de saúde para poder fazer esse acompanhamento, né, para não se automedicar, para se cuidar, de fazer a prevenção. A prevenção é muito importante, né? A prevenção, principalmente agora a gente entrou no Outubro Rosa, isso é muito importante, porque a gente tem as campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Essas campanhas são muito fortes, que é o que? A prevenção. E quando a gente exclui algum tipo
né, de pessoas, a gente exclui uma categoria que não é colocada, ela não é contemplada nessas como eu falei, não colocada nessa propaganda, não, não é propaganda que fala, não é colocada na prevenção, não é dita, não é formalizada, eles não procuram mesmo. Né? O Novembro Azul é muito complicado de trabalhar o Novembro Azul. O brasileiro é muito machista, né? Falando nossa realidade aqui de brasileiro. Muito machista. Então, a gente trabalhar o Novembro Azul é muito complicado mesmo. E a gente vai e fala e faz palestras e leva isso para os pacientes. A gente não consegue atingir nem a metade do público que a gente necessita atingir. Só que aí, de contramão, a gente tem um público que a gente sequer... 10 minutos. A gente tem um público que a gente sequer chama eles para poder ter na prevenção, né? Se prevenir. Fala muito sobre isso, né? Aqueles corpos que importam, né? Ô, Glau, sabe uma coisa que eu queria perguntar também? É que, por exemplo, eu quando eu entrei na graduação, eu falei que jamais iria para a área da saúde. Jamais. E assim, agora que eu quero sair da graduação, estou tentando, vou conseguir me formar? Fica aí o questionamento, né? Porém, eu gostaria muito de atuar na área da saúde. Eu queria saber se com você foi assim. Se você entrou na graduação já sabendo que queria a essa área, ou foi algo que você descobriu durante a formação? Detestava a área da saúde. De fato, assim, eu falo que a minha graduação ela foi muito ao extremo, de amor e ódio, todo semestre, era amor e ódio em alguma coisa. Me sinto representada. Também. E assim, a gente fica muito preocupado com isso, né? Mas as coisas nos escolhem. É incrível como as coisas nos escolhem, assim. De repente a gente se vê sendo chamada, a gente vê sendo chamada para a área da assistência, da área da saúde, a área do... A gente é chamado. Assim. A gente começa a descobrir que é muito mais além, né? Que é muito mais. Você vai conversar, estão aqui conversando comigo, eu estou trazendo uma realidade para vocês. Você vai conversar com a pessoa da assistência, ela vai trazer outra realidade para vocês. Então, é nessa troca que a gente vai se encontrando, né? Nessa mexidinha aqui, nessa rebolada que a gente tem de saber e agora, né? Eu estou partindo, assim, já para esse outro nível, que é a formação, qual que é a atuação que eu quero me dedicar, qual o direcionamento, e nos escolhe mesmo. Né? A gente ama. Quando eu falo assim, formou em serviço social, você vai amar a sua atuação. Você vai amar a atuação. Eu não gosto de assistência, você vai amar a sua atuação, sabe? A gente formou, se é assistente social, você já é escolhida, você não tem como correr, você vai amar, né? E vão para a área da saúde, vão para a área da assistência, vão para o judiciário, vão trabalhar com idoso, vai para o CRES, vai para a medida protetiva. A gente precisa estar nesses espaços. E não deu certo, não foi para mim, tem outros espaços também, sabe? A gente tem que estar naquilo que nos move. E aquilo que nos move, toda a dificuldade que a gente passa, eu pelo menos penso muito no próximo, eu penso no outro que vai vir, né? Eu amanhã posso sair da unidade que eu estou, mas eu não quero deixar algo ruim para o próximo que virá. Então, é construindo mesmo, todos os dias construindo. E calma, meninas, minha formação foi muito maluca também. Eu dei uns atrasos aí, mas foi tudo muito bom. Tudo que eu vivenciei, tudo que eu vivi foi muito bom. Né? E esse momento para vocês está sendo bem complicado, essas aulas remotas, esse volta, não volta, aula presencial, tudo muito difícil, muito complicado. Mas nem sei, nem imagino como deve ser isso na graduação, essa incerteza de tudo, principalmente nesse momento. Mas o que eu tenho a dizer é que isso que vocês estão fazendo, essa discussão que vocês estão trazendo, isso já é muito grande. Né? Pode parecer que não, mas isso é muito grande, isso é enriquecedor. Isso está ajudando a muita gente, nesse momento indeciso. É isso, e pensar e ter paciência com a gente também, né? Enquanto profissional, enquanto graduando,
e pensar na nossa saúde mental também, né? Como você tinha falado no começo. Importantíssimo. Quer falar mais alguma coisa, Amanda? Não, eu só queria, sei lá, agradecer mesmo, porque foi muito bacana, eu acho, né? A gente tenta não se estender muito só por conta de não perder assim o formato, e a gente sabe que o pessoal, mas se fosse por mim, ficaria aqui até 3 horas da manhã conversando, mas obviamente, Se tivesse uma cerveja. né? Seria ótimo. Seria ótimo. Mas assim, Glau, é um momento pra gente, assim, uma experiência muito bacana. É o que eu falei no começo, que dá gás, assim, de tentar compreender como que as coisas são e de não desistir, né? Porque só hoje eu pensei em desistir 32 vezes, mais ou menos. Assim como todos os outros dias. Mas, assim, acho que em nome de todo mundo do projeto, né? De estágio e formação profissional, a gente quer agradecer muito, 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 muito mesmo dessa sua disposição, dessa sua disponibilidade e que com certeza agrega muito pra gente como graduandos em serviço social, de verdade. Com certeza. A gente agradece também em nome do Dona Ivone Lara, o nosso CA do Serviço Social. Sim. E segue a gente nas redes sociais para mais gravações do podcast. Um beijo, Glau. Muito obrigada por você ter aceitado vir conversar com a gente. Um beijo, eu fico muito grata, muito agradecida. É sempre muito bom, sempre muito importante mesmo esses momentos. E é isso, né? É mais ou menos igual a Pete, né? Nos últimos, né, 5 meses já morri umas 7 vezes. Então, assim, e é isso, a gente está se renovando sempre, sempre mesmo. A vida é cíclica e a gente está aqui para poder viver e vivenciar. É isso que a gente tem e vamos à luta. Arrasou demais. Nossa, obrigada, Glau. Beijo, até a próxima. Imagina. Beijo. Assim que tiver Beijo. disponível, a Obrigada. gente já te informa, tá bom? Tá certo, obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite.